Bom dia. Bom dia, igreja. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, verso 39. Nós estamos dando continuidade ao tema chamado Boas Novas de Grande Alegria. Nesse tema, nós estamos tratando sobre a chegada do Filho de Deus. Semana passada estava aqui conosco o pastor Daniel Dides, onde ele pregou sobre o texto de Lucas, quando o anjo aparecia a Maria, anunciando que ela ficaria grávida e que Deus daria a ela um filho. Hoje, especificamente, nós vamos olhar dois textos. Nós não estamos numa série expositiva em Lucas, né? Então eu vou passar por duas partes, duas perícopes, o momento em que Maria visita Isabel e também o cântico de Maria, para que nós possamos olhar um pouquinho como está sendo narrado a chegada de Jesus. Nós teremos no dia 21 de dezembro o nosso culto de Natal, onde nós estaremos ali mais especificamente falando do nascimento de Jesus e das promessas de Jesus ao que ele fez e ao que ele fará. Vamos ler o texto? Nós vamos ler primeiro do verso 39 até o verso 45, depois a gente vai ler o restante do texto. O texto bíblico de Lucas diz assim para nós: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu grande e precioso nome, porque a tua palavra nos deixa de forma clara e específica que o Senhor enviou o seu Filho, o seu precioso Filho, o Deus eterno Jesus Cristo, a qual se fez homem e veio habitar entre nós. Obrigado porque o Senhor não nos deixou abandonados. O Senhor estendeu graça e misericórdia para conosco. E nós, assim como Isabel, assim como Maria, queremos ser alegrados pelo Senhor, na compreensão de que o Senhor está entre nós, vivo e verdadeiro. Enche, Senhor, a nossa igreja de clareza acerca da grandeza, da glória e da majestade do seu Filho. Livra-nos, Senhor, de sermos conduzidos por uma fé inapta, desconectada com a revelação bíblica, e que o Senhor possa nos conduzir essa manhã para a honra e glória do teu santo nome, que nós oramos. Amém e amém. Quando você lê Lucas, eu gostaria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Lucas é um historiador. Ele está narrando tempos. Lucas, no capítulo 1, no verso 3, ele fala que ele decidiu escrever um relato ordenado. Ele fala a quem ele enviou esse relato, o excelentíssimo Teófilo. Um historiador
ele é perspicaz. Ele tenta ser claro, objetivo. Ele tenta de alguma forma fazer com que aqueles leitores que um dia terão acesso à sua história possam quase que mergulhar na história. Possam de alguma forma tentar experimentar os detalhes, os símbolos, as imagens, as cores, as conversas, a forma, como se nós estivéssemos lá. Um historiador, ele tem objetivos, ele tem desígnios bem definidos. Um historiador evangelista, como Lucas, tem um objetivo claro, tem um objetivo bem formado nas Escrituras, é de demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É de demonstrar que as promessas que haviam sido elaboradas e discutidas ao longo dos séculos, agora elas estavam sendo cumpridas. Lucas, se você prestar atenção depois a uma leitura do livro de Lucas, você vai perceber que ele sempre inicia alguns períodos no tempo de Herodes, naqueles dias, no 6º mês. Lucas ele está olhando para nós e fazendo esse relato cronológico da sequência, da vida, da realidade, de como está imerso a chegada, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele quer que você, que eu, que nós conheçamos essa realidade. Ele quer que nós, não apenas o Teófilo, ele quer que nós tenhamos certeza das coisas que foram ensinadas. Essa é a realidade. Por isso que ele é detalhista. Por isso que ele se esforça. Por isso que ele conduz a uma preciosidade de detalhes, por exemplo, que nós não temos em outros evangelhos. Quando você lê Marcos, quando você lê João, não tem praticamente nenhuma realidade acerca da infância, do nascimento de Jesus. Mateus tem um pouco, Lucas mais detalhado. Lucas era um médico, um auxiliar pastoral do apóstolo Paulo. Andou com ele, visitou as igrejas, visitou cidades, visitou Jerusalém. Sempre me intriga o fato de apenas Lucas ter detalhes sobre momentos especiais do nascimento de Jesus, da sua infância. Muitos comentaristas vão dizer que, muito provavelmente, ele teve contato com a própria mãe de Jesus, Maria, ao visitar Jerusalém, ter contato com outros apóstolos. Ele nos narra algumas coisas. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que Deus está rompendo um silêncio profético de anos, de cerca de 400 anos. Anos em que o povo não ouvia Deus diretamente. Obviamente ele tinha a sua palavra revelada, tinha o Antigo Testamento, tinha os profetas, os livros históricos, tinha os livros poéticos, mas Deus estava em silêncio. Deus não estava falando ao povo, mas o povo sabia que Deus era um Deus vivo e que Deus falava. Que Deus era um Deus autoexistente, um Deus poderoso, um Deus santo e um Deus que havia feito promessas ao povo. O povo ansiava pelas promessas. O Antigo Testamento era como uma incubadora dessas promessas. Era como marcas na areia, pegadas, sinais, em que o povo então rastreava para tentar entender o tempo, quando, que horas, quem, aonde, em que cidade. E o silêncio profético de Deus, ele é executado, o fim, com Deus mostrando o sentido dessas pegadas, o sentido dessas promessas. Nesse texto que nós estamos lendo, talvez o foco principal dele seja as promessas se encontrando com o cumpridor das promessas. É como se estivéssemos aqui diante
de um momento onde que está sendo entrelaçado por Deus a promessa com o cumprimento. E isso é importante para nós. Nós precisamos aprender a, como o próprio Lucas nos diz, a ter certeza das coisas que foram ensinadas. E como nós temos certeza das coisas que foram ensinadas? Como nós fazemos uma leitura com a compreensão de que há um Deus vivo e verdadeiro, falando, anunciando, prometendo e cumprindo. Deus está cumprindo. Olhando para o contexto dessa realidade, Maria, anteriormente, havia recebido a visita do anjo. E o anjo que visitou Maria disse a ela que ela ficaria grávida, que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria Jesus Cristo, o Salvador, e Maria teria a sua gravidez realizada por uma obra do Espírito Santo. Maria é uma jovem, muito provavelmente abaixo dos seus 18 anos, talvez 16, 17 anos. Vivia em uma sociedade em que o casamento e especificamente a gravidez fora do casamento era algo impensável. Uma sociedade, por exemplo, que naturalmente que encontrasse uma pessoa como Maria ou como qualquer outra menina naquela circunstância, grávida, sem uma aliança de compromisso, sem uma realidade de responsabilidade pactual com um homem, talvez seria morta, apedrejada e passaria por uma extrema vergonha. Maria, ao receber a notícia, também é informada pelo anjo que a sua parenta, e aqui nós não sabemos quem é, muitas pessoas vão dizer que Isabel era uma prima, talvez seria, talvez uma tia mais velha, fato que não sabemos, o texto bíblico não nos deixa claro, mas sabemos que era parente dela, que ela já estava grávida e estava no 6º mês de gestação. E o anjo faz uma afirmação dizendo que isso aconteceu porque nada é impossível para Deus. Então Maria apressadamente foi visitar Isabel. É interessante porque quando a gente olha um pouco o contexto geográfico, Maria estava onde? Maria estava na Galileia, na região norte, acima de Jerusalém, num lugar onde que não era um lugar tão montanhoso. Tinham pequenas montanhas, planícies que rodeavam aquela região. Jesus, por exemplo, teve um ministério muito grande na Galileia. Ensinou em vários lugares. Maria, jovem, grávida, ela faz um percurso de aproximadamente 160 a 200 quilômetros para visitar Isabel. Isso é uma boa quilometragem. A gente que é acostumado a andar de carro, de ônibus, mas aquele povo que andava na maioria das vezes a pé, ou quando tinha um pouco de recurso, com algum cavalo, burrinho, algo do tipo, era uma viagem que durava cerca de 4 dias. Uma viagem perigosa, uma viagem por estradas com salteadores, com ladrões, com estupradores, com pessoas com todo tipo de índole e maldade. Essa estrada passava por Jerusalém, e então passando por Jerusalém, você começava a chegar nas regiões montanhosas, onde tem o Vale do Hebrom e outros lugares. Esse caminho que Maria faz não era um caminho fácil. O texto não nos fala se ela foi sozinha, mas muito provavelmente acompanhada de uma caravana para ir ao encontro de Isabel. E o texto bíblico nos narra que ao entrar na casa de Zacarias, e quando ela saudou Isabel, o bebê no ventre de Isabel se agitou. Ficou cheio do Espírito Santo. Se a gente retorna
um pouco antes no texto bíblico, o anjo que também apareceu a Zacarias, marido de Isabel, informando que a sua esposa teria um filho, mesmo na velhice, sendo ela estéril, informou que o bebê seria cheio do Espírito Santo desde a infância. Desde cedo. E aqui a gente vê logo o cumprimento da promessa do anjo. O bebê se agitou, se moveu. E para as mães, sabem que ali por volta do 5º mês, 6º mês, é quando os bebês começam a se mover mais forte. Mas para Isabel, aquela agitação do bebê foi diferente. Trouxe a ela não apenas uma observação de que o bebê estava mexendo, mas trouxe a ela uma conclusão. Que estava acontecendo algo ali que era mais do que o comum. Que era algo milagroso. Que era uma revelação externa. Deus estava trazendo, mediante aquela circunstância, uma confirmação de algo. E aqui eu quero fazer conosco uma aplicação desde já. Eu tenho falado há um tempo, eu falei sobre isso no retiro, e esse ano pude falar algumas aulas na Quinta Teológica sobre a teologia do Espírito Santo, a qual eu não tenho dúvidas que é um grande dilema entre nós cristãos. Muitos de nós, ao estudarmos a pessoa do Espírito Santo, a sua função na belíssima Trindade, o seu propósito diante da ordenança dessas 3 pessoas da Trindade, temos muita confusão acerca de quem é o Espírito Santo, do que é o Espírito Santo e quais as funções dentro desta economia da Trindade. Nós muitas vezes, presta atenção nisso, nós desassociamos o Espírito Santo da obra de Jesus Cristo. É muito comum, por exemplo, em cultos espirituais, as pessoas falarem em nome do Espírito ou buscarem uma obra do Espírito que ela fique totalmente ausente da revelação de Jesus como Filho de Deus, Messias, o Cristo enviado, o Salvador, o perdoador, o mediador e todas as outras funções do Filho. Quando está acontecendo esse encontro e o bebê agitou-se, e então Isabel também ficou cheia do Espírito Santo, qual é a exclamação? Qual é a compreensão? O que o Espírito Santo está levando a entender? O Espírito Santo está levando a entender que ela estava sendo agraciada com a mãe do meu Senhor. Com a visita de uma mulher, obviamente Maria, mas que ela carregava no seu ventre quem? Carregava no seu ventre o Salvador, o Senhor. E a exclamação que ela faz em relação a Maria, obviamente que há um respeito, que há uma honra, há uma alegria para com Maria, mas a exclamação de ser cheia do Espírito Santo naquela realidade é uma compreensão clara de quem está lá. Quem está lá diante delas? Está no ventre de Maria, talvez um embrião com menos de 1 mês, que possivelmente Maria, naquele pequeno estágio de gravidez, mal ainda tinha compreensão da sua gravidez, mal tinha sintomas, porque quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida, ela apressadamente vai para a casa de Isabel. E se a viagem dura 4 dias, talvez ela tivesse aqui, suponho eu, 10 dias de gravidez, 15 dias de gravidez, 20 dias de gravidez. Praticamente impossível, dentro da situação científica momentânea da época, a pessoa ter realidade disso. Mas o Espírito Santo tinha. O Espírito Santo sempre traz a realidade clara na sua obra
de demonstrar Jesus. Sempre. O Espírito Santo sempre, em sua obra, ele nunca fala contra ao que ele já falou anteriormente. Por isso, aqui só uma aplicação breve. Como que nós podemos deduzir a obra do Espírito Santo dentro de uma igreja local? 3 âmbitos específicos. Primeiro, a clareza no conhecimento de Jesus. Lembra, Jesus fala isso em João 14, fala isso em João 16, olha, o Pai vos enviará um outro Consolador e ele falará a meu respeito. Ele não falará de si mesmo, mas falará do que me ouviu dizer e tornará conhecido a vocês. Jesus está falando para nós claramente que a obra do Deus Espírito Santo, que não é menor que o Filho, que não é menor que o Pai, tem como finalidade e propósito tornar conhecido o Filho de Deus. O Filho de Deus. Portanto, se desejamos a presença consoladora, revigoradora, transformadora do Espírito Santo entre nós, devemos compreender que a obra do Espírito Santo está associada diretamente à revelação de quem é Jesus. E um ponto que não é do texto, mas vale o momento, o Espírito Santo nunca vai ao contrário do que a palavra já revelou. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pedro vai dizer que não há profecia que não tenha sido falada pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, por isso que a gente pode confiar que ela é palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada. Por quem? Por Paulo? Por Pedro? Por Moisés? Por Amós? Por Samuel? Não. Pelo Espírito Santo. Homens falaram guiados da parte de Deus. Ok? Por isso que nós confessamos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Mas agora preste atenção num detalhe. Como que nós podemos considerar um culto ou um ambiente espiritual obra do Espírito Santo se ele vai contrário ao que Deus falou? Eu vou dar um exemplo para nós. Para jogar uma lenha na fogueira, a gente volta para o texto. Falar em línguas. Quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever em 1 Coríntios que o falar em línguas deveria ser exercido em uma comunidade que tivesse 2 ou no máximo 3 e tivesse alguém que interpretasse? E se não tivesse isso, deveriam ficar em silêncio. Quem inspirou o apóstolo Paulo a falar? O Espírito Santo. Um culto em ordem e decência que Paulo vai narrar deve ser feito dessa forma. Quem inspirou? O Espírito Santo. Como eu posso dizer que um culto é espiritual se nós praticamos aquilo do contrário que o Espírito Santo fez? Isso é uma reflexão para nós. Um culto que é espiritual, ele não vai contrário do que a palavra ordenou. Porque não é o que eu estou designando que é espiritual ou não. É o que a palavra ordenou. Será que nós somos guiados pelos nossos sentimentos e emoções? Ou nós somos guiados pelo que a palavra nos diz? Voltamos ao texto. Terceiro ponto, sobre a apresentação de Jesus Cristo e a obra do Espírito. A obra do Espírito Santo tem uma função clara, específica e bela na bendita obra da redenção: tornar conhecido o Salvador. Tornar conhecido o Salvador. Quem revelou a Isabel que aquele bebê, um embrião de 10, 15, 20 dias dentro do ventre de Maria era o Salvador, era o Senhor? Quem? Como que isso poderia acontecer? Sabe, de que forma isso poderia vir à tona? Com que sabedoria? Com que eloquência? Com que capacidade intelectual? Como? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente regenerador na obra de Deus
para que nos abra os olhos e nos convença da necessidade de um Salvador e de quem é esse Salvador. Ou você acha que nós éramos diferentes de Isabel e chegamos à consciência do Salvador por mera racionalidade ou intelectualidade? O texto bíblico fala que nós éramos mortos, que Deus é Espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. E como que isso acontece? Acontece da mesma forma. Um milagre. Não no seu ventre, mas no seu coração. Um milagre. Uma ação regeneradora, transformadora, espiritual, de um Deus santo que vem ao nosso encontro e nos enche da sua presença por meio do próprio Espírito que testemunha a nós quem é Jesus, qual a sua obra, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ó, como nós precisamos da obra do Espírito Santo em nossas igrejas. Nós não convencemos as pessoas na força do braço. Nós não conseguimos mudar o coração delas. Nós não conseguimos fazer com que elas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos da visitação de Deus sobre nós. Da visitação. Hoje, obviamente que a visitação, sendo muito claro, não vem mediado por Maria. Maria não é mediadora ou corredentora ou algo do tipo. Aqui o texto em nenhum momento está exaltando a figura de Maria como santa, divina ou algo disso. Não, mas está exaltando o Deus Santo que a escolheu. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Isabel se sente agraciada. E essa é uma realidade em que o Espírito Santo traz sobre nós. Meus irmãos, como nós deveríamos refletir e ter essa compreensão de sermos agraciados ao conhecermos o Filho, ao termos o Salvador. Grande parte da característica que é perdida em nossos tempos, na nossa vida cristã, é o sentimento de gratidão. É o sentimento de, por que eu? Mas como pode ser eu tão agraciado assim, de receber no meu interior a visita do meu Senhor? Na vida cristã nós acabamos caindo numa certa meritocracia, o legalismo, de que a presença de Deus em nós é muitas vezes única e exclusivamente característica das nossas boas obras, ou da nossa capacidade, ou do que nós fizemos, ou porque nós viemos aqui hoje pela manhã, e não que Deus não esteja em nosso meio, claro que de maneira profunda está. Mas Deus rompeu o ventre do universo para estar nos nossos corações. Deus rompeu a barreira do tempo, do espaço, da matéria, para se tornar matéria, para se tornar temporal, para habitar em nosso espaço, para visitar um povo que estava sem luz, que estava cego. E qual deveria ser sempre a nossa característica ao lembrarmos disso? Assim como Isabel, deveríamos lembrar: feliz é aquele. Feliz é aquele. Feliz é aquele que teve percepção, que se cumpriu a promessa de Deus. Reconhecer a sua limitação, a sua pequenez, a sua incapacidade e olhar para Deus com um sentimento de misericórdia. Vamos ler as palavras de Maria, verso 46 em diante. Esse texto, narrado como o Cântico de Maria, o Magnificat no latim,
traz consigo uma expressão de louvor. A ideia aqui é um ato de engrandecer, glorificar. É uma canção, é um poema, é um salmo. Ao lermos o texto, preste atenção nas palavras de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria, uma jovem, humilde, passando por uma circunstância que em certa medida era vergonhosa para aquele povo. Visita uma senhora, sua parente, que também passou durante muitos anos por uma situação vergonhosa. Em Israel, por exemplo, uma mulher que não desse luz a filhos e fosse estéril, ela muitas vezes era depreciada diante da sociedade. Porque muito naquele momento era visto a realidade de que dar filhos era parte da promessa, do cumprimento de Deus, e esperava-se a promessa do Messias através de filhos. E muitos olhavam para essa realidade nessa síntese. Maria, passando por um problema. Bom, ficar grávida do Espírito Santo. A gente lê o texto e a gente acha muito simples. Imagina ela explicando para José. Imagina ela explicando para o seu marido, que era noivo, falando: olha, aconteceu uma coisa aí, pareceu um anjo, ele me falou que eu vou ficar grávida do Espírito Santo. Graças a Deus pela providência divina que o anjo também falou em sonho a José, não é verdade? Falou em sonho a José. Mas você tem um encontro dessas duas mulheres, uma que sofreu vergonha por muitos anos de não ter filhos, e outra que talvez estava lutando com essa vergonha de ter que dizer para as pessoas que ela tinha um filho que não havia sido gerado pelo seu esposo. A visita a Isabel trouxe a Maria ainda mais clareza, compreensão da obra de Deus nela. Por quê? Porque Isabel estava cheia do Espírito Santo e revelou verdades a qual Maria compreendeu, de que aquele que estava no seu ventre era muito mais do que um simples bebê, era muito mais do que um simples ser humano, mas era o Deus bendito eterno. E Maria, então, ela expressa uma canção, um cântico, um ato de exaltação ao Senhor, glorificando ao Senhor. Muito parecido, até mesmo, que encontramos lá em 2 Samuel, quando Ana é abençoada por Deus e tem um filho. Muito claramente, Maria expressa verdades que eu gostaria de a gente perceber um pouco. O cântico de Maria, ele é recheado de informações bíblicas. Sabe, ela não está cantando apenas ao acaso. Ela não está apenas expressando palavras, e não que o Espírito Santo não pudesse fazer isso no coração dela. Mas ela está expressando essas palavras
obviamente inspiradas pelo Espírito, mas carregadas daquilo que ela conhece sobre Deus, daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela vivenciou, daquilo que os seus pais a ensinaram, daquilo que ela, como uma serva do Senhor, humilde, ao longo da sua existência, abraçou e colocou dentro do seu coração. Nós temos aqui na igreja reuniões de oração, uma vez no mês. Essa semana a gente teve. E eu particularmente gosto muito dessas reuniões de oração, de verdade. Essa semana eu tinha até um compromisso e acabei não participando desse compromisso, estava aqui na reunião de oração e foi muito bom. Mais uma vez foi muito bom. Até que fica mais uma exortação do pastor de vocês. Venham às reuniões de oração. Venham. De verdade, venham. Uma das coisas que é perceptível nas reuniões de oração, ao ouvir os meus irmãos orando, é como eles estão encharcados da palavra de Deus. Como as suas orações são mediadas pelo que eles creem, por quem Deus é, pela sua grandeza, pela sua santidade, pela sua majestade. Uma grande dificuldade nos nossos dias em orarmos é porque a gente não está mergulhado na palavra. A gente não está mergulhado no caráter de Deus, em quem Deus é, o que Deus fez, nos seus testemunhos, do que Ele fez de geração em geração e do que Ele fará. O louvor de Maria expressa consigo essa realidade da piedade de alguém que amava a Deus e que coloca o seu coração, a sua mente em exercício de amar a Deus com as suas palavras. Ela se alegra. O nosso espírito, ele testemunha e testifica em nós, nos trazendo alegria, amor e convicção, na medida em que a nossa fé é externalizada por palavras claras de quem Deus é, narradas pela Escritura. A obra do Espírito Santo em nós, obviamente que é uma obra milagrosa do Senhor, mas a obra do Espírito Santo em nós, ela encontra auxílio, não porque Deus não possa fazer, mas encontra auxílio na medida em que nós nos esmeramos e o conhecemos e nos debruçamos na sua palavra, e trazemos isso com os nossos lábios, lembrando quem Ele é, o que Ele fez, qual a sua grandeza, qual o seu poder, qual a sua majestade. Mas muitos de nós talvez tenham dificuldade de narrar os feitos do Senhor na história. Não estou dizendo na nossa história humana pós-bíblica, mas na história do Senhor revelada na Escritura. Há uns dias atrás eu falei sobre isso, mas isso por vezes é evidente para mim. A nossa fé individualista não consegue se alegrar com o que Deus fez na história. Sabe quando nós vemos Deus salvando José do Egito, restaurando ele, restaurando a sua família, restaurando a relação do povo de Israel, o que deveria ter em nosso coração ao lermos a palavra? Adoração. Bendito seja o Deus. Trazer a esses testemunhos a nós a confirmação de que esse Deus grandioso continua fazendo também, restaurando famílias. E não que o testemunho de José e a experiência deva aplicar-se a cada um de nós igualmente, mas esse testemunho de alegria deve trazer em nós prazer, compreensão. Maria está relembrando dessas verdades, está relembrando do que Deus fez, está olhando para a promessa e está identificando o cumprimento. Ao ponto de ela dizer que Jesus era o seu Salvador. E aqui a gente já desmontaria toda uma ideia equivocada, católica, romana, de achar que Maria não teve pecado. Se ela não tivesse pecado, ela não precisava de um Salvador. Ela estava reconhecendo ali que agora vinha alguém para salvá-la.
para restituí-la, para dar a ela condições, mas não apenas a ela, a todas as gerações. E Deus havia feito grandes coisas e agora a sua misericórdia estava se estendendo de uma forma mais magnífica, de uma forma mais clara, mais aberta, mais iluminada. Maria não conseguia de maneira nenhuma desassociar a obra do Deus Salvador sobre ela, da obra do Deus Salvador sobre todas as gerações. No hebraísmo da cultura, nós temos aqui tipo um paralelismo, em que ela olha para a realidade e essa realidade vai se aumentando. Isso está se estendendo. Se Deus está fazendo nela uma obra salvífica, de transformando o coração dela, ela começa a expressar isso com uma gratidão, e desejando, e querendo, e olhando para que Deus faça isso em todos os povos. Ela reconhece um Deus que é diferente da nossa cultura. Enquanto as pessoas talvez esperassem que o Messias surgisse dentro de uma das famílias descendentes de Davi, que estivessem abastadas e cheias de recursos ou algo disso, não, ela reconhece que este Deus maravilhoso veio na pessoa humilde de Maria, e esse Deus ia despedaçar os orgulhosos e os arrogantes. E essa deve ser uma lembrança a nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Ele também é o juiz eterno, que irá trazer luz, e irá fazer com que aqueles que não são humildes, e que têm as mãos cheias de orgulho e soberba no seu íntimo, sejam quebrantados, seja nessa vida, ou seja no juízo eterno. Não há como verdadeiramente reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador sem humildade. A humildade é uma ponte entre nós e o Senhor. O orgulho, a arrogância, a soberba, a dureza de coração é um muro. Os soberbos e os arrogantes, que não reconhecem a sua pecaminosidade, que não confessam os seus pecados, que não reconhecem Jesus como o único suficiente para mudar a história deles e perdoá-los, que carregam no seu íntimo o pecado, o orgulho e a soberba, esses, como diz Maria, serão dispersos. Serão dispersos. Mas aqueles em quem o Senhor encontrar uma fome, como mendigos com mãos vazias diante do Senhor, esse o Senhor os encherá. Esse o Senhor os encherá. Aliás, nunca foi tão claro nas Escrituras que Deus se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Nunca foi pelo nosso mérito, mas em toda a consciência de alguém verdadeiramente cristão, essa pessoa traz como consequência essa realidade de reconhecer que os seus dias estão contados. Que nós somos como o Diego narrou aqui no início do culto, somos como um pó, um sopro, que um dia surge e logo desaparece. Essa visita está confirmando para nós. Essa oração de Maria está trazendo a nós que sem humildade, sem uma compreensão clara de quem nós... Porque a humildade é ter a clareza real de quem você é. Humildade não é ser mais e não ser menos. Existe a humildade da soberba e a falsa humildade do vitimismo, de se achar menor e insuficiente. Ambas as coisas não são a humildade bíblica. A humildade bíblica faz com que nós compreendamos quem Jesus é e quem nós somos. Jesus, para Maria, era o seu Deus, o seu Salvador. E Maria, para Jesus, era a sua serva.
era a sua sangue. No cristianismo, nós passamos pelas essas mesmas perguntas. Quem é Jesus para nós? Quem é? Sabe, a gente pode querer fazer elaborações teológicas, a gente pode fazer discussões eclesiológicas, a gente pode estudar história, filosofia, fazer argumentações apologéticas, nós podemos fazer uma centena de coisas. Mas no fim, a pergunta primordial para nós é quem é Jesus para nós. Porque esse é o fundamento. Quem é Jesus para você? Sabe, se você escrevesse um canto, quais seriam as suas palavras para Jesus? Se você a ter clareza e compreensão de que Deus lhe visitou por meio de uma obra convincente do Espírito Santo, quais deveriam ser as palavras expressas na nossa boca, nos nossos lábios? Quais são as palavras diárias que você tem expressado a Jesus? Como você vivencia isso? O Cântico de Maria nos traz uma compreensão de que não há como verdadeiramente reconhecermos o Deus Santo sem a humildade, sem a compreensão de sermos servos e sem a necessidade de um Salvador. Aqueles que constantemente lutam pelas coisas secundárias da fé cristã, mas não organizaram o ponto central da sua fé, vão continuar patinando. Vão continuar sem palavras nos seus lábios de gratidão e alegria. Vão arrumar os problemas, vão colocar a culpa nos outros, vão fazer questionamentos, vão criar as suas crises. Mas a pergunta por fim é: quem é Jesus para você? Aliás, essa é a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Quem os outros dizem que eu sou? A fé cristã não é uma fé terceirizada. Amém? Nós não seremos salvos pela fé dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Nós não seremos salvos porque nós sabemos boas respostas teológicas. Porque nós citamos que o teólogo X falou, ou porque Calvino falou, ou porque Lutero falou, e não que eles não falassem coisas boas. Falaram muitas coisas boas. Mas a salvação, ela é proveniente da graça por meio da fé. E a fé é abraçar a verdade, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e que Deus o enviou ao mundo para que ele te substituísse na cruz, para que ele levasse as suas feridas, para que ele derrubasse os governantes que exerciam sobre você escravidão, que te arrastavam ao pecado, que te arrastavam a uma vida que não amava ao Senhor, que te arrastavam a pensamentos que não glorificavam ao Senhor. Jesus Cristo veio para fazer de nós o seu povo. Escolheu Maria como a sua mãe, mas nos escolheu como seus irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E que só podemos nos tornar filhos do Deus Pai através da mediação do Deus Filho. Sem abraçarmos a verdade de quem verdadeiramente Jesus Cristo é, nunca teremos vida com Deus. Nunca o poderemos chamar de meu Deus. Feche teus olhos no seu lugar. As palavras de Maria trazem para nós essa reflexão. A obra do Espírito Santo em Isabel, no ventre dela, em João, trazem para nós essa reflexão. Quem é o nosso Deus? E essa é uma resposta pessoal de cada um de nós. É uma resposta que você deve ter clareza.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje você teve, creio eu, a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Mas a fé proveniente do Espírito Santo no seu coração deve ser respondida. Deve haver uma ação sua de responder ao Senhor que você crê nele. E meu convite para você essa manhã é você em silêncio no seu lugar. Se você tem entendimento de que o Espírito Santo está agindo em você, levando-o a revelar o Filho e reconhecê-lo, agradeça ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque não temos dúvida de que é uma ação poderosa, milagrosa e sobrenatural do Senhor nos fazer conhecer Teu Filho. Não temos dúvida que se o nosso coração se enche de alegria e o adora, é porque o Senhor realizou essa obra em nós. E da mesma forma, Senhor, confessamos publicamente a nossa fé no Teu Filho Jesus Cristo. Confessamos que Jesus é sim o Filho do Deus vivo, o enviado dos céus, o precioso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, sobre o qual todas as coisas foram criadas, sobre o qual todo o universo ele exerce autoridade, domínio, poder e governo. Cremos que Jesus está aos céus à tua direita, e cremos que um dia ele voltará para exercer a autoridade e o domínio sobre todas as coisas criadas, sejam elas as coisas terrenas ou as coisas celestes. Ajuda-nos a entendermos verdadeiramente quem é o Teu Filho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos à fé genuína do Cristo vivo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Converte os nossos corações. Quebranta, Senhor, o nosso coração duro. E nos leva, Senhor, como Isabel, como Maria, a cantarmos e exaltarmos de alegria, diante da convicção, da certeza, da presença e da vida genuína de Jesus Cristo, o nosso Deus Salvador. Que nós façamos isso, Senhor, respondendo a Ti, para a honra, para a glória do Teu santo nome. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dá uma salva de palmas.